Então, a aula de hoje é sobre nomenclatura da química orgânica. Um pouquinho diferente da química inorgânica, a química orgânica basicamente segue esse corpo, que é dividido em 3 porções. A primeira parte da estruturação vai me indicar o número de átomos de carbono. Só para retomar, o número de átomos de carbono são aqueles prefixos que indicam quantos carbonos existem na estruturação. Se for um carbono, só para retomar, o prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop, e assim consequentemente. Então, ao olharmos a estrutura, basicamente o número de carbonos presentes nessa estrutura vai requisitar essa primeira parte da nomenclatura, que é ou met, ou et, ou prop, but, e assim consequentemente. A segunda parte da nomenclatura, ela vai nos dizer, entre átomozinhos de carbono, que tipo de ligação existe. Então, temos que saber a estruturação. Se existir uma ligação simples, vou utilizar a estruturaçãozinha AN. Se existir uma ligação dupla, em. E aqui um detalhe, existem certas estruturas que apresentam 2 ou mais, ou 2 ou mais ligaçõezinhas duplas. Então, exemplo, depois nós veremos, que são os alcadienos. E aqui, então, em permanece, indicando que existem ligações duplas, e como nesse casozinho existem 2 duplas, seria a estruturação de em. Então, basicamente, a metade do corpo da nomenclatura vai me indicar exatamente esse detalhezinho. E para finalizar, se existir uma tripla, a estruturação in. Claro que é um caso muito mais raro de 2 triplas, seria então de in, mas isso é muito raro. Basicamente seria uma questão muito mais específica de estruturação de formulação. E em último caso, para terminar essa forma de representarmos a nomenclatura, a terminação correspondente à função orgânica. Cabe salientar que nem todas as funções orgânicas cabem dentro dessa estruturação. As que normalmente são encontradas são os hidrocarbonetos, no qual essa estruturação termina em O. Exemplo, os alcanos, os alcenos, os alcinos. Os álcoois terminam em ol. Depois as cetonas em onas, os aldeídos em al, ácidos carboxílicos óico, e as demais funçõezinhas que veremos depois, nós vamos estar dando a correspondência da terminação em relação à própria função orgânica. Vou dar um exemplo, de como se junta tudo isso. Por exemplo, se dessemos um hidrocarboneto butano, qual seria a estruturação dessa nomenclatura? Bom, but, que seria com 4 carbonos, que a gente não colocou aqui, vamos até colocar, com 4 carbonos but. Essa estruturação me diz que existem 4 carbonos. A estruturação mediana me diz que só existem ligações simples entre carbonos. E a terminação O, que é um alcano, hidrocarboneto do tipo alcano. Como que eu montaria isso? Bom, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Ligações simples entre carbonos. Vou obedecer agora a estruturação ou a tetravalência do carbono, que é a cada carbono ele aceita 4 ligaçõezinhas, e todas devem ser simples, porque temos aqui no meio desse radicalzinho o AN, completo. Todos os carbonos estão na realidade sendo obedecidos à sua tetravalência.
e cada ligaçãozinha dessa vai aceitar um outro elemento químico. Como é um alcane e é hidrocarboneto, e a definição de hidrocarboneto especifica que só estão presentes carbonos e hidrogênios, existe aqui a obrigatoriedade de ter hidrogênios, não só porque é um hidrocarboneto, mas porque essas ligações são ligações monovalentes, e o hidrogênio é monovalente, né? Admite só uma ligaçãozinha. Essa seria a fórmula estrutural plana. Poderíamos reescrever isso de outra maneira, ó. H3C, carbono 3 hidrogênios, CH2, ó, carbono 2 hidrogênios, carbono 2 hidrogênios e carbono 3 hidrogênios. Fórmula estrutural plana condensada. E saímos daqui e terminamos com a fórmula molecular. E o que diz a fórmula molecular? Diz quais são os elementos químicos que constituem a estrutura e em que proporção eles estão. Aqui eu tenho 4 átomozinhos de carbono e 3, 5, 7 e 10 de hidrogênio. Pronto. A aula de hoje está concluída.